Esse é o Iolau correndo atrás do Chico Bento nos anos 80, bravo, com um trabuco na mão. E esse é o Iolau do final dos anos 90, só correndo atrás dele, sem nada. Esse é o Cebolinha pichando o muro para zoar a Mônica. E esse é o mesmo personagem deixando um cartaz para zoar ela. Já aqui temos um bandido ameaçando a Mônica com uma arma, e aqui o mesmo bandido a ameaça com uma lagosta. Pois é, esses são só alguns dos vários exemplos do que o politicamente correto tem feito com a Turma da Mônica. Chamar a Mônica de baixinha, dentuça e gorducha? Isso é coisa do passado. Ah, as clássicas coelhadas? Também são. Muito se fala sobre o politicamente correto que tem deixado as coisas sem graça e que antigamente era melhor. Mas afinal, o que é esse tal de politicamente correto? Por que será que as coisas estão mudando tanto? Nesse vídeo você vai ver como a Turma da Mônica mudou por causa disso ao longo do tempo, tanto para melhor quanto para pior. Lembrando que esse vídeo não tem intenção de criticar ou apoiar essas mudanças. Aqui vocês vão ver a evolução da turma nos quadrinhos e tirar suas próprias conclusões sobre o que melhorou e onde passaram do ponto. Por isso já deixa seu gostei aí embaixo, se inscreve no canal e comenta só no final do vídeo o que acharam, já que tem muita informação importante aqui que pode ajudar a compreender essas mudanças. Então chega de enrolação e bora pro vídeo! Para começar, vamos entender de uma vez por todas o que é esse tal de politicamente correto. O politicamente correto é um termo que surgiu lá nos anos 70 nos Estados Unidos, mas só foi se popularizar aqui no Brasil durante os anos 2000. Esse termo visa provocar mudanças na sociedade de forma que as minorias não sejam atingidas por falas depreciativas, pois coisas que eram comum falar ou fazer no passado passaram a ser questionadas, como falas racistas, machistas e homofóbicas que eram usadas sem nem serem percebidas. Como a sociedade passou a questionar esse tipo de coisa, para se manter no mercado, as empresas têm que se adaptar com a nova realidade, e com a Turma da Mônica não foi diferente. Algumas atitudes, como bater em animais, em crianças, utilização de armas nas histórias, xingamentos ofensivos ou atitudes incorretas, passaram a ser modificadas pela insatisfação que começou a gerar nos pais que compravam gibis para os seus filhos. Mas, para entender melhor essa evolução, vamos voltar nos anos 60, no início da carreira do Maurício, quando ele ainda fazia tiras de jornais. Nessa época quase não existia filtro para nada, tanto é que muitas tiras antigas da turma, que ainda não era da Mônica, deixam muita gente chocada hoje em dia. Como essa em que o mendigo pede um pão para o Cebolinha para que ele possa fazer o sanduíche. O Cebolinha pergunta do que vai ser esse sanduíche e o mendigo responde, de língua, mas era no sentido literal da palavra, ele usa a língua dele mesmo. Até a Mônica, quando estreou, já chegou batendo na cara do Cebolinha com seu coelho, sem nenhuma censura. Já pararam pra pensar que isso era tira para as crianças? Tem essa também que ela dá uma surra na Magali. Isso porque a Magali pede que a Mônica não dê murros nos outros, mas haja como uma menina, puxando os cabelos. Bem, ela fez isso com a Magali. E os absurdos não paravam por aí. Tinha o Jeremias pintado todo de preto, o Bidu quase levando uma paulada do Cebolinha, a Dona Morte levando uma pessoa desse jeito aí que vocês estão vendo, nem posso falar pra não desmonetizar o vídeo. O auge foi com a chegada do Nicodemo. Só esse nome já diz tudo, né? O personagem cometia vários absurdos, mas de forma inocente, tem até um vídeo sobre ele aqui no canal. Mas nem tudo era liberado, já que o Chico Bento não falava seu tradicional caipirês, então nas tiras dessa época ele tinha a grafia correta. Bater em criança, tudo bem, agora falar caipirês era demais. Então nós avançamos mais no tempo e chegamos aos anos 70. Aqui a turma começava a ter suas características mais destacadas e os absurdos continuavam até nos gibis. Tanto é que as histórias dessa época são conhecidas como as histórias do Maurício do Velho Testamento. Aqui já sentimos algumas mudanças pequenas, como na Mônica, que continuava batendo nos meninos, mas agora em vez de mostrar a cena, aparecia só uma onomatopeia com o som. Mas muitos absurdos continuavam ainda, como os personagens que falavam palavrão, o Cebolinha pichando muros, armas e bandidos apareciam direto nas histórias, e até algumas falas como essa do Cascão dizendo que o tio dele diz que uma mulher não se bate com uma flor, era melhor usar um pedaço de pau. Falando no Cascão, ele honrava sua sujeira, o personagem se divertia literalmente no lixão mesmo. Isso quando não estava em alguma lata de lixo, e seu fedor era insuportável. Como era costume na época os pais baterem nos filhos, sempre tinha uma história com os pais dos personagens dando puxões de orelhas neles ou chineladas. Vocês perceberam que eu falei que isso era um costume da época? Pois é, isso se refletia não só na Turma da Mônica, mas nos desenhos, filmes e tudo o que passava até então. Tanto é que esse tipo de conteúdo era para as crianças. Mas tudo muda, a sociedade muda e nos anos 80 a Turma da Mônica mudou também. Agora a turma tinha um visual mais arredondado e histórias mais elaboradas, só que a Mônica recebeu definitivamente seus apelidos tão conhecidos, baixinha, dentuça e gorducha. Apesar dos absurdos dos anos 70 continuarem, eles passaram a aparecer com menos frequência. Os bandidos armados ainda apareciam nas histórias, mas não tanto quanto antes. As falas absurdas, como aquela do Cascão, eram muito raras de aparecer. Só que ele ainda continuava nos lixões da vida e como a Magali passou a fazer parte dos principais, seu apetite por comida era descomunal.
descomunal. Tinha histórias que ela comia tanto que a gente passava mal só de ler. Já algumas atitudes que ainda eram comuns continuavam, como os pais batendo nos filhos, caça de animais e o famoso trabuco do Nholau. Aliás, foi nesse período que ele começou a usar seu trabuco contra o Chico, já que até antes o Nholau não tinha uma característica bem definida. Falando no Chico, uma mudança boa foi que ele passou a falar o caipirês que tanto conhecemos. Isso foi tão polêmico na época que a ABL, Associação Brasileira de Linguística, teve que fazer uma carta defendendo o direito de expressão do Chico Bento, dizendo que ele tem sido vítima de outras personagens, infelizmente não ficcionais. E que todas as pessoas que têm sido objeto de discriminação pelo modo como se expressa, fiquem sabendo que a ciência séria trabalha na dissipação dos preconceitos e não no seu aprofundamento. A carta é excelente e merece ser lida inteira, mas fica outro ponto em questão. Se isso foi fruto do politicamente correto, foi um grande acerto, já que acabava com qualquer preconceito em cima de quem não falava a norma culta do português. Porém, muitas mudanças que ocorreram nas histórias foi porque os gibis começaram a circular em diversos países. Tanto é que tem uma história do Bidu, publicada na segunda edição do Cascão, na qual ele avisa para um poste que não vai mais fazer xixi nele, dizendo que alguns editores pediram para ele maneirar e que alguns países fazer xixi em poste dá multa pro cachorro. O melhor é o poste perguntando como os cachorros pagam a multa e o Bidu responde que quem paga são os donos, claro. O legal dessa história é que mostra como foi difícil até para os roteiristas se adaptarem com essa nova realidade, já que no final o Bidu faz xixi no poste e diz que essa é mais uma história que não vai para exportação. Enquanto existirem certos hábitos no nosso meio, vamos ter que ficar aqui nos trópicos mesmo. Eis que chegamos nos anos 90, em especial na metade desse período, quando as mudanças maiores começaram a acontecer. Tudo começa quando a MSP divulgou esse anúncio dizendo que o Maurício baixou uma lei nos seus estúdios, na qual os personagens não iam poder pichar os muros mais, dizendo que dá cadeia em diversos países. Outra mudança que começou por conta das exportações dos gibis, já que a partir daí o Cebolinha parou de pichar os muros e passou a colar cartazes. O melhor é que também fizeram uma história mostrando dificuldade em se adaptar a essa nova mudança. Ela se chama Tudo Mudou e mostra o Cebolinha colando cartazes no muro com caricatura da Mônica, apanha dela e tem que rasgar o papel. Então ele fala pro Cascão que antigamente era mais fácil, só precisava de um muro e de um lápis, mas claro que aparece um guarda fazendo com que ele limpe aquilo ali. Ele diz que criou um método revolucionário de xingamento monical artístico, o cartaz. Só que até desenhar e colar o cartaz não dá tempo de correr. No final, o Cascão taca o papel na cabeça da Mônica e ela sai brava dali atrás do Cebolinha, que vai bravo atrás do Cascão. E ele diz que antigamente, quando um plano dava errado, era só a Mônica que os perseguia. No mesmo ano do anúncio do fim das pichações, Nholau aparecia pela primeira vez sem o seu trabuco, indo atrás dos meninos que foram roubar sua goiabeira. Apesar de aparecer em algumas histórias com ele depois, nos anos 2000, ele abandonaria de vez sua arma. Quem também abandonou a sua arma foi o Chico Bento, já que em diversas histórias ele aparecia com seu trabuco tentando caçar onça ou algum animal para comer. Mas nesse período dos anos 90, sua arma sumiu de vez, e ele passou a proteger os animais e não caçá-los. Pelo visto, foi outra adaptação difícil para os roteiristas, em especial para os novatos, já que na história Roteirista Novo, o Chico começa com uma arma na mão, chuta ela e diz: aposto que é roteirista novo, né? Então ele explica que não usa armas nas suas histórias, nem de brinquedo, nem machado, nada. Aqui ficou bem claro que a Turma da Mônica estava em outra era, adaptando novamente com a realidade do momento, já que caçar animais, além de ser um absurdo, deveria ser algo para ficar no passado, e é crime. E vocês se lembram que os cachorros não iam mais fazer xixi em poste? Parece que isso ainda perdurou por alguns anos, já que anos depois lançaram a história Politicamente Correto, onde o Manfredo chama o Bidu após ele fazer xixi no poste e diz que os tempos mudaram, que as pessoas estão preocupadas com desenvolvimento, limpeza, ecologia e faz com que o Bidu faça suas necessidades no banheiro. O coitado acaba ficando tímido no final. Só que a grande polêmica dessa nova onda da Turma da Mônica foi essa capa da edição 299 do Cascão. Pois é, galera, aqui o Politicamente Correto passou do ponto, já que algo que era impensável aconteceu, o Cascão lavou as mãos. Hoje parece até bobagem, já que já vimos o Cascão se molhar em tantos momentos que não parece ser chocante ver essa cena mais. Só que na época isso causou uma polêmica tão grande que a MSP teve que fazer uma história anos depois se redimindo disso aí, tentando dar uma desculpa de que não era o Cascão nessa capa. Outra coisa que mudou, mas pode ter passado desapercebido por muita gente, é que os personagens deixaram de falar palavrões. Toda vez que o personagem xingava, apareciam esses símbolos, representando um palavrão. A última vez em que isso aconteceu foi na história Tá em Código, onde o Cebolinha resolve xingar a Mônica rabiscando o muro. Parece que era uma das últimas histórias com isso aí também, hein? Com isso, veio uma leva de restrições. Palavras como droga, azar, diabos, gozar e por aí vai passaram a ser substituídas por outras nessas publicações.
Claro que nas histórias novas elas nem aparecem. Falando em republicações, toda vez que uma história antiga e incorreta é republicada em algum almanaque ou edição especial, os estúdios do Maurício passam a fazer alterações para atender o politicamente correto, em alguns casos tirando todo o sentido da história. Com certeza, o caso mais emblemático é na história O Poderoso Cascão, que referencia o clássico filme do Poderoso Chefão, com direito até a música no título. Nela, 3 bandidos resolvem começar uma nova vida no bairro do Limoeiro, pois estão sendo procurados no seu país de origem. No caminho, Cebolinha tropeça neles, pois estava fugindo da Mônica, ela chega e ameaça os bandidos com uma coelhada, pois só ela pode bater no Cebolinha. Naturalmente, eles apontam uma arma para a Mônica, mas como armas passaram a ser proibidas na MSP, anos depois, quando essa história foi republicada nos clássicos do cinema, trocaram a arma por uma lagosta. Que loucura! Sério, é inacreditável que fizeram isso. Até alteraram a fala da Mônica. Na história original, Cebolinha pede que ela faça alguma coisa e ela responde: contra uma metralhadora? Não posso. Já na republicação, a resposta é: contra uma lagosta? Não posso. Na história original, eles vão assaltar o banco com uma arma. É o que se espera de um bandido, né? Mas aqui, usaram a lagosta para assaltar o banco. Não foi à toa que a republicação dessa história virou um meme na internet de tão absurda que foi essa alteração. E isso passou a ser frequente nas republicações. Nas histórias do Papa Capim, por exemplo, as garotas indígenas apareciam com seios de fora. Nas republicações, passaram a colocar um top cobrindo eles. Em alguns casos, para a história não ficar sem sentido, acrescentam ou modificam falas, como nessa em que a mãe do Cascão só pega um chinelo para ameaçar ele. Na republicação, ela aparece sem nada na mão, dizendo que vai ficar sem videogame por uma semana. Ou essa do Dudu brincando de faroeste. Claro que na original ele pega uma arma de brinquedo para atirar nos índios, mas na republicação a arma está só na imaginação dele pelo visto. Eu até entendo quando republicam em almanacs para as crianças lerem, mas em edições históricas especiais para colecionadores que gostam de ver como era a turma originalmente, é difícil aceitar. Um exemplo são as edições especiais de 60 anos dos personagens, como a última que lançou em homenagem aos 60 anos da Mônica. Republicaram histórias clássicas dela com várias modificações. Até mudança de título algumas histórias tiveram, como essa, Ilha da Baixaria, que virou Ilha Misteriosa, já que falar baixaria é feio. Então trocaram Ilha da Baixaria para Ilha Misteriosa para combinar com o nome do desenho também. Algumas mudanças como índios foram trocadas por outras palavras ou expressões. Para quem não sabe, atualmente falar índio é pejorativo, o correto são indígenas. Então, para evitar esse problema, modificaram. Já nos anos 2000, a onda do politicamente correto cresceu e muito. Chamar um personagem de burro ou retardado, me desculpe esse último palavreado, passou a ser ofensivo, uma vez que a sociedade passou a entender que existem pessoas com necessidades especiais. E foi assim que entraram personagens nessa linha da Turma da Mônica, como a Tati, que possui síndrome de Down, a Dorinha, que não enxerga, o Luca, que não consegue andar, e diversos que vieram depois. Foi nessa época que o Maurício relata em sua biografia que precisou elaborar um novo manual para os roteiristas do que não poderia entrar nas suas histórias, como armas de fogo, estilingue, petelecos, apelidos depreciativos como gordão, 4 olhos, etc., são coisas que, segundo ele, gerações de brasileiros falavam ou ouviram sem grandes traumas na infância. Mas então quer dizer que Maurício de Souza é contra o politicamente correto? Longe disso. Segundo ele, é provável que o mundo fique melhor assim. E ele diz que, não importa o que eu, roteiristas, façamos, por mais que nos preocupemos em respeitar tudo e todos, não há como evitar reclamações ou mesmo teorias da conspiração. Essa teoria da conspiração, ele se refere à história Dentuça, eu, que gerou uma polêmica na época por conta de uma fala da Mônica, na qual ela dizia, meu corpo, minhas regras, já que os amigos da Mônica queriam que ela usasse aparelhos nos dentes, mas ela não queria, por isso disse que o corpo era dela e as regras também. Isso foi tirado de contexto nas redes sociais e as pessoas passaram a acusar o estúdio do Maurício de fazer discurso abortista, o que não tinha nada a ver com a história. Outra mudança que causou muita polêmica foi na aparência do Pelezinho e do Jeremias. Ambos os personagens são negros e antigamente era comum os negros serem representados com a cor rosada em volta da boca, para representar seus lábios, já que nos quadrinhos antigos eles eram representados de forma pejorativa e não fazia sentido continuar sendo representados assim. Claro que quando o Maurício criou o Pelezinho dessa forma, não foi de forma racista, até porque era tão comum os negros serem representados dessa maneira que o próprio Pelé aprovou a aparência do Pelezinho. Só que quando o Pelezinho voltou a ser republicado, passaram a modificar os lábios dele para algo fino, assim como os lábios de Jeremias, causando estranheza para quem estava acostumado com os originais, sendo que não precisava disso, já que em algumas edições ele apareceu com esses lábios desenhados e não causou essa estranheza, assim como não deixou o personagem caricato com a boca rosada, manteve os lábios grossos sem perder as características deles. Não foi à toa que logo voltaram atrás com o visual normal do Jeremias, já o Pelezinho só parou de ser publicado mesmo. Mas com certeza o auge do politicamente correto foram as reclamações de que a Mônica não deveria bater no Cebolinha,
pois isso incita a violência. Na época, o Maurício achou isso um absurdo, até comparou com o período em que queimavam gibis em praças públicas. Só que, recentemente, ele deu uma entrevista para a Veja dizendo que percebi que há hábitos que não devemos mostrar porque as crianças assimilam esses costumes. É por isso que hoje a Mônica não bate mais em ninguém. Ela pode até girar o coelhinho, mas não bate. Então chegamos na turma da Mônica atual, na qual o Cebolinha não xinga a Mônica mais, o Cascão continua sujinho, mas só com os riscos no rosto, nada de falar que ele fede ou mosquinhas perto dele, a Magali continua comilona, mas não é aquela gula do passado, ela só come demais como uma pessoa comum mesmo, e a Mônica não bate mais nos meninos, no máximo gira seu coelho. Com isso, teve a entrada de uma quinta protagonista, a Milena, a garota perfeitinha, sem defeitos e que ama os animais. Sobre ela já fiz vídeo no canal, mas vou explicar aqui o que justifica a personagem ser assim, tão sem sal. Hoje não faria sentido criar um personagem que falasse ou fizesse os absurdos do passado. Como eu disse lá no início, o propósito desse vídeo não é dizer se o politicamente correto foi bom ou ruim. Essa opinião eu já dei em outro vídeo no canal. A ideia desse vídeo aqui é mostrar as mudanças que ele trouxe. Algumas foram boas, mas outras foram exageradas. Ao longo desse vídeo, eu quis mostrar pra vocês como que a realidade do momento mudou a Turma da Mônica. Foi por isso que o Maurício conseguiu manter seus personagens relevantes por mais de 60 anos. As gerações mudam, o mundo muda, e nós temos que nos adaptar com a nova realidade, mesmo que não concordemos com tudo. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Quais mudanças vocês acham que foram boas e quais foram ruins com o politicamente correto? Sempre lembrando de manter o respeito aqui nos comentários. De resto, já sabe, deixa seu gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho e fique por dentro de tudo sobre a Turma da Mônica.